Pronto, vamos lá, pessoal. A aula já está sendo gravada. Vocês estão vendo aqui a tela compartilhada? Sim, Pronto. Então, professor. pessoal, na aula passada eu dei apenas um toque inicial aqui a respeito desse assunto, né, de pórticos. Hoje a gente já vai estar estudando realmente ele e definindo aqui como que a gente chega nos nossos diagramas, tá bem? O assunto pórtico, pessoal, o que é um pórtico, né? O pórtico é uma estrutura geralmente aqui biapoiada, que nós temos aqui já uma parte vertical, né, duas partes verticais que sustentam uma outra parte aqui, que no caso está horizontal. Então, assim, é uma estrutura que a gente já consegue visualizar ela, né, mais no nosso dia a dia, como, vamos supor, dois pilares e uma viga, né, uma viga sendo apoiada por dois pilares, por exemplo. Então, é uma estrutura que a gente já consegue visualizar mais ela no nosso dia a dia, tá bom? Quando a gente estuda o pórtico, pessoal, o que é que acontece? Um outro exemplo de pórtico, por exemplo, nas entradas de cidades, né, que a gente chega e tem uma estrutura, não você vê uma estrutura, uma estrutura geralmente metálica, no qual tem letreiros dizendo bem-vindo à cidade e tudo mais, que você passa até por dentro dela. Então, ali é um pórtico, por exemplo. Né? É uma estrutura em cima, que no caso que está apoiada por dois pilares, tá bem? E o que é que a gente estuda aqui? Qual é a nossa resolução final quando a gente trata de pórtico? Deixa eu aceitar aqui quem está entrando, Carlito. Então, quando a gente estuda aqui pórtico, pessoal, a gente tenta chegar aqui nos diagramas, tá bem? Então, a gente chega nos diagramas para saber, né, sobre o esforço cortante, o esforço normal e o momento fletor em cada barra, tá bem? Então, nós temos aqui o pórtico. A gente vai estar analisando primeiramente esse daqui. Então, a gente tem esse pórtico aqui. Veja, é um pórtico que está sendo biapoiado, né? Nós temos aqui um apoio fixo em A e um apoio móvel em B, tá bem? A gente tem também duas barras verticais, né? Tem a barra AD e a barra CB. Nós temos um esforço horizontal externo aqui na barra AD de 6 kN, temos um esforço de 4 kN aqui na barra CD e temos um esforço horizontal também aqui de 2 kN na barra BC. Tá bem? Então a gente tem aqui esforços horizontais e verticais, né? Esforços externos horizontais e verticais. Temos dois apoios, né? O apoio A e apoio B. Como a gente já sabe, o apoio fixo, ele apresenta duas reações, né? Uma reação horizontal e uma reação vertical. Então, aqui do lado direito, nós temos aqui o pórtico com as reações, as suas respectivas reações. Deixa eu aceitar aqui. Pronto, temos o pórtico aqui com as suas reações. Então, aqui nessa figura à direita, pessoal, o que é que nós temos aqui? Nós temos as três forças externas, tá bem? A força de 6 kN, 4 kN e 2 kN. Aqui também a gente tem as distâncias, né? As distâncias da força em relação a cada ponto, tá bem? Então aqui a gente tem as forças e nós temos as reações. As duas reações no ponto A e a reação no ponto B. Como a gente já viu, apoio móvel que é o apoio em B, é apenas uma reação. Aqui no caso uma reação vertical. E o apoio fixo em A, duas reações, né? Uma reação horizontal e outra reação vertical. Tá bem? Vai Então, permanecer as mesmas regras, né, professor, de resolução? isso, você vai ver que é exatamente as mesmas regras. Tá bom? Então,
Quando a gente tem uma estrutura como essa aqui, a gente consegue calcular as reações, né? Vocês já sabem como fazer. Então, como é que a gente faz aqui? O cálculo das reações. Primeiramente, aqui eu fiz somatório de fx igual a zero. Aqui, claro que você pode fazer também o somatório do momento em A, primeiramente, porque quando você faz o somatório do momento em A, você acha o valor de RB. Mas aqui eu comecei diferente. Eu comecei já fazendo o somatório de fx igual a zero. Quais são as forças horizontais que nós temos aqui? Nós temos três, né? 6 kN para a direita, 2 kN para a esquerda e RAX, que eu já coloquei para a esquerda. Então, por que eu já coloquei para a esquerda aqui? Porque, na verdade, você já tem de cara que vai ser uma reação para a esquerda, né? Nós temos aqui 6 kN para a direita, temos 2 kN para a esquerda, então, para equilibrar, nós teremos uma reação que também seja para a esquerda, tá bem? Então, o que é que acontece se nós colocássemos aqui a setinha para a direita, na reação horizontal? No valor final dela, a gente iria encontrar ela negativa. Então, quando a gente encontrasse ela negativa, a gente inverteria o sinal aqui da seta e ela voltaria para a esquerda, tá bom? Mas como eu já coloquei aqui para a esquerda, como é que a gente faz aqui? Então, somatório de fx igual a zero, sendo que a seta para a direita é positiva. Então, vamos lá. Quais são as forças horizontais? 6, essa primeira força aqui. Segunda força horizontal, menos 2, coloquei negativo porque está para a esquerda. E menos RAX, porque também está para a esquerda. Quando a gente isola RAX, a gente encontra o valor de 4 kN. Tá bem? Então, o valor da reação horizontal em A é de 4 kN para a esquerda. Beleza, até então, tudo tranquilo. Quando a gente faz somatório do momento em A igual a zero, a gente encontra o valor de RB. Tá bem? Então, na minha convenção aqui, eu coloquei no giro, no sentido anti-horário positivo. Temos aqui somatório do momento em A igual a zero. Então, quais são as forças que causam momento em A? Todas essas quatro forças aqui que não estão em A. Né? Então, a gente tem a força de 6, a de 4 e a de 2 kN e RB. Tá bom? Deixa eu aceitar aqui. Pronto. Então, Professor, pode repetir as forças, por favor? as forças que causam momento em A, Isso. pronto, são as forças que não estão passando pelo ponto A. Então, nós temos aqui a força de 6 kN, ela não passa por A. Nós temos a força de 4 kN, que também não passa por A. Temos a força de 2 kN, que também não passa por A. E temos RB, que também não passa por A. Então, essas quatro forças, elas causam momento em relação a A. Tranquilo? Certo. Pronto. Então, o que é que a gente faz aqui? Somatório do momento em A igual a zero, sendo que o giro, no sentido anti-horário, é positivo. Então, vamos lá. Primeira força, 6 kN. 6 kN é uma força horizontal para a direita. Tá bem? Então, ela vai girar em torno do ponto A, ela vai girar de maneira horária. Ela vai girar no sentido horário. Então, horário para mim aqui é negativo. Então, qual é o valor do momento aqui? Vai ser menos 6 vezes a distância. A distância dessa força até o ponto A. A distância dessa força até o ponto A nós temos aqui que é 2,5. Então, menos 6 vezes 2,5. Beleza? Próxima força aqui. Essa de 4 kN. Uma força vertical para baixo. Então, essa força vertical de 4 kN, ela vai girar em torno de A de forma horária também. Então, ela é uma força vertical e ela, quando for girar em torno de A, ela vai girar de forma horária. Horário, para mim, aqui é negativo. Então, qual vai ser o valor do momento? Vai ser menos 4 vezes a distância dessa força até o ponto A. Então, ou seja, como a força é na vertical, a distância será na horizontal.
Então, a distância horizontal aqui dessa força é de 1,5, como a gente vê aqui em cima. Então, o momento vai ser menos 4 vezes 1,5. Próxima força, 2 kN. 2 kN é uma força horizontal para a esquerda. Então, essa força, quando ela girar em torno de A, veja que A está aqui embaixo. Quando ela girar em torno de A, ela vai girar no Anti-horário. sentido anti-horário. Então, quando ela girar no sentido anti-horário, ela vai ser positiva aqui para mim. Então, sentido anti-horário, positivo. Então, 2 vezes qual a distância dessa força em relação ao ponto A? Então, veja, a força 2 está aqui. Então, a distância dessa força em relação ao ponto A é 1 mais 2. Tá bem? A distância dessa força para o ponto B é 1, só que para o ponto A vai ser 1 mais 2. Então, aqui o valor do momento vai ser 2 vezes 3. Né? 2, que é positivo, vai girar no sentido anti-horário, e 3 é a distância. Tá bom? Então, tá aqui. Mais 2 vezes 3. Próxima força que causa o momento, RB. Então, RB é uma força vertical para cima, e ela vai girar em torno do ponto A no sentido anti-horário. Então, ela vai girar no sentido anti-horário em relação ao ponto A. Anti-horário, para mim, aqui é positivo. E qual a distância dessa força vertical para o ponto A? Nós temos aqui, né? 1,5 mais 2,5. Então, vai ser 4. Então, aqui o valor do momento fica RB vezes 4. Tá bem? Que é o que está aqui. Então, com isso, pessoal, como a gente só tem RB, quando a gente isola RB aqui, a gente vai encontrar RB igual a 15 sobre 4. A gente vai encontrar RB igual a 3,75 kN. Tá bem? Deu positivo, Professor, então continua para cima. estão pedindo para aceitar na aula. Pronto, aceitei aqui. Tá bem? Então, RB deu 3,75. Beleza. Somatório de FY igual a zero. Seta para cima é positivo. Então, quais são as forças verticais que nós temos aqui? Temos RAY, temos 4 kN e temos RB. Temos três forças. O somatório dessas forças tem que dar zero. Então, RA, né, RAY, RA está aqui positivo para cima, menos 4 está para baixo, mais 3,75, que é o valor de RB. A gente já coloca aqui o valor de RB. Então, RAY, né, no caso nosso aqui, RAY vai ser igual a 0,25 kN para cima também, que foi a maneira como nós já colocamos aqui. Então, temos aqui as três reações. RAX igual a 4 kN para a esquerda, RB igual a 3,75 kN para cima, e RAY igual a 0,25 kN para cima também. Pessoal, até então, alguma dúvida? Vocês conseguem calcular as reações aqui tranquilamente quando chega uma situação como essa? É mais tranquilo do que as treliças. Mais limpo. Para mim tá tranquilo. Também acho, viu? Também acho melhor do que a treliça aqui. Eu só achei estranho aí porque o senhor não botou aí a força. No caso, não precisa, né, professor? A distância que 4 kN está de A e de B, né? Ou precisa? A distância aqui? É. Oh, é isso. Você pode fazer essa figura igual eu fiz. Você pode também trazer essas distâncias para cá também. Eu não coloquei para não encher muito o nosso desenho aqui e não ficar muita informação. Porque aqui também nós temos as distâncias, né? Mas se você quiser pegar essas distâncias aqui e colocar aqui nesse desenho, não tem problema nenhum. Fica até mais... Não. Eu falo é 4. Por exemplo, 4 lá em cima. Ela Isso. não está na centroide, ela está no canto ali, perto de RA, né? Aí, no caso, na isostática lá, quando é viga, a gente pegava e calculava pelo momento vezes as distâncias. E no caso aí,
Isso, mas a gente está calculando assim mesmo, Cleber. Por exemplo, aqui, ó, Uhum. o momento que essa força 4 kN está causando em A, tá aqui, ó, tá exatamente aqui que a gente colocou na nossa fórmula aqui, ó, menos 4 vezes 1,5. Por quê? Aqui a gente tem a força de 4 kN, né? Essa força, ela é vertical para baixo. Então, ela quando girar em torno do ponto A que está aqui, ela vai girar no sentido horário. Então, vai ser negativo. Por isso que está menos 4 ali. E vezes 1,5, esse 1,5 é a distância dessa força para o ponto A. Então, assim, ó, essa força de 4 kN, Tá. ela é vertical. Ela é mais ou menos aqui, tá vendo? Ela é na vertical. A distância dela para o ponto A, se você for ver, está aqui em cima, ó. Aqui 1,5. Então, a distância dessa força 4 kN para o ponto A é essa distância aqui, ó. A gente até falou na aula passada, teve alguém que comentou, assim, quando a força for vertical, a distância vai ser na horizontal, né? E quando a força for na horizontal, a distância vai ser na vertical. Tu entendeu aí? Eu entendi, eu estudei muito esse assunto aí, professor. Estudei bastante mesmo. Eu passei, acho que mais de 8 dias parado nesse assunto. Pronto. Estou bem Pois é familiarizado. isso. Somatório de momento nada mais é do que força vezes distância. Tá bem? Então, somatório do momento é toda força vezes a distância até o ponto. O que vai mudar aqui é o giro, né? Se estiver girando no sentido que a gente põe aqui inicialmente, eu sempre coloco o giro no sentido anti-horário positivo. Então, toda vez que girar dessa forma em relação ao ponto, na questão aqui, o ponto A, toda vez que girar no sentido anti-horário é positivo. Que girar no sentido horário é negativo. Então, aí fazendo isso, força vezes distância, a gente consegue achar aqui o valor final, aqui o valor DRB. Mais tranquilo, pessoal? Vocês conseguem chegar tranquilamente aqui nas reações, né? E professor, você vai botar na prova isso aí, né? Vou. Então, vamos lá. A benção, professor. Forças. Então, aqui nós... O que, Cleber? Pode falar. Abençoa nós aí, companheiro. Nós estamos no corre aí. Vou abençoar e você também joga duro aqui, prestando atenção. Aqui é tranquilo, pessoal. A prova, eu não vou mudar muito. Eu não vou mudar muito o estilo do pórtico e tudo mais. Tá bem? Mas vocês precisam entender o passo a passo. Aqui não tem segredo. É só você seguir o passo a passo. Aqui é uma receita de bolo. Não tem segredo aqui. Depois é só não errar na conta. Mas não tem segredo mesmo. Então aqui, ó, o que é que nós temos aqui? Aqui é a estrutura. Como foi que ficou a estrutura aqui? As três forças, tá bem? As três forças externas aqui, 6, 4 e 2 kN, e as reações, tá bem? Então, antes de vocês fazerem os diagramas, é recomendável que você faça isso aqui. Você desenhe de novo a estrutura com todas as forças, tá bem? Então, essa estrutura agora está com todas as forças que o pórtico está sofrendo. Então, você tem aqui as reações em A, já com os valores aqui do RAX e RAY. Você tem a reação aqui em B e você tem todas as forças aqui. Tá bom? Então, pessoal, agora é montar o diagrama. Tá bem? Então, agora é montar o diagrama. E como é que a gente monta aqui o nosso diagrama? Vamos lá. Diagrama de esforço cortante. Não sei se vocês lembram aqui, quando a gente estava estudando as vigas, a gente fazia diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor. O esforço cortante, pessoal, é daquela força que está perpendicular à barra. Tá bem? Então, lembrem sempre, o esforço cortante é um esforço causado por aquela força que está perpendicular à barra. Então, ou seja, como é que a gente faz aqui o nosso diagrama? Veja bem, a gente desenha aqui o pórtico, né? Essa linha de preto aqui é o pórtico. E como é que a gente faz o nosso diagrama? Todo diagrama ele começa do zero e termina no zero. Diagrama de esforço cortante e de momento fletor. Então, como é que a gente inicia ele aqui? A gente inicia ele do zero, tá bem? A gente sai do zero. Porém, aqui a gente já sai com o valor da reação.
Então, veja, nós temos aqui, logo no início, veja que a gente sai aqui da primeira barra, aqui embaixo. Então, a gente tem logo no início uma força de 4 kN para a esquerda. Então, nós temos aqui 4 kN, tá bem? Temos uma força de 4 kN que já causa uma reação cortante nessa barra. Então, desse ponto de 4 kN até o ponto da força de 6 kN, a gente não tem mais nenhuma força atuante aqui. Então, desse ponto de 4 até a força de 6, a cortante se mantém constante. Então, a força cortante, que é 4, ela vai até lá com 4 também. Porque a gente não tem mais nenhuma força atuante aqui. Tá bem? Só que quando a gente chega na força de 6 kN, nós temos agora 6 kN para baixo. No outro sentido, para o sentido agora em direção ao sentido negativo da barra. Então, o que é que acontece? A força que estava de 4 kN, quando a gente sofre uma força de 6 para baixo, ela sai de 4 para menos 2. Deixa eu ampliar aqui um pouco. Então, ela sai aqui de 4 para menos 2. Isso aqui tá mostrando que tem uma força atuante aqui de 6 kN. Tá bem? Então, beleza. Então, de 4 para menos 2. Dessa força de 6 kN até a parte superior dessa barra vertical, a gente não tem mais nada. Tá vendo? Então, a gente não tem mais nenhuma força atuante aqui. Então, o cortante, ele vem de menos 2 até menos 2. Então, ele sai constante aqui também. Então, nessa primeira barra, ela vem de 4 kN, se mantém constante até esse ponto. Depois de 4, ela vem para menos 2. E de menos 2, ela se mantém constante. Tá bem? Então, ela faz esse trecho aqui. Ele faz esse caminho. Tá bom? Então, o que é que nós temos agora? Temos essa barra na horizontal. Tá bom? Então, quais são as forças cortantes aqui que nós temos nessa barra horizontal? Nós temos, primeiramente, nós começamos com essa força aqui de baixo. Essa força aqui de baixo, pessoal, ela é uma força de 0,25 kN. Agora, ela está causando uma cortante na barra horizontal. Tá vendo? Então, é como se fosse uma força aqui que a gente inicia com 0,25 nessa barra horizontal. Então, quando a gente faz o diagrama, a gente inicia subindo aqui 0,25. Tá bem? Então, do início dessa barra até aqui, até a força de 4 kN, nós temos aqui uma cortante de 0,25 positivo, para cima. Tá vendo aqui no gráfico? Nós temos aqui 0,25 para cima, aqui positivo. Quando nós chegamos nessa força vertical, nós temos aqui 4 kN para baixo. Tá bem? Então, nós temos 4 kN para baixo, aqui. Então, como nós temos 4 kN para baixo e nós estávamos aqui com 0,25, nós vamos parar lá em menos 3,75, que é 0,25 menos 4, vai dar menos 3,75. Tá bem? Então, a gente chega a menos 3,75 aqui, nesse ponto do diagrama. Tá bom? Ele vem constante até o final da barra horizontal, né? O diagrama vai vir constante até o final da barra horizontal. E ele vai voltar novamente para o zero, porque nós teremos essa força também de 3,75 para cima. Então, a gente fecha esse retângulo aqui, que estava menos 3,75, a gente fecha para cima aqui e volta para o zero. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Agora, voltando para essa última barra aqui, essa última barra vertical, veja que a gente está caminhando assim. A gente está caminhando no decorrer do pórtico. Então, voltando para essa barra aqui, o que é que nós temos? O que é que nós temos aqui iniciando essa barra? Nós temos aqui uma resultante de 2 kN para a direita. Por quê? Nesse trecho todo do pórtico,
veja que eu selecionei o trecho esquerdo todo do pórtico. Eu estou isolando essa barra da direita aqui. Esse trecho todo, ele vai estar chegando aqui com a resultante de 2 kN para a direita. Então, nós temos duas forças verticais aqui, horizontais, minto. Nós temos duas forças horizontais, temos 4 kN e temos 6 kN. Então, vai estar chegando nessa barra, através dessa barra horizontal aqui, uma força de 2 kN para a direita. Por quê? Esse trecho todo aqui, ele está trazendo, ele está levando aqui uma resultante de 2 kN para a direita. Então, 2 kN, a gente vem aqui no gráfico do esforço cortante. Então, a gente vem com 2 kN e, como nós não temos nenhuma força até essa força de 2 kN, ela se mantém constante. Quando chegamos exatamente na força de 2 kN, a gente volta para o zero no nosso diagrama. E daqui para baixo, a gente já não tem mais nada. Então, essa barra, ela fica com esse diagrama aqui. Ela fica com esse trecho de 2 kN e da força de 2 kN para baixo, a gente fica com zero. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida em relação a esse diagrama aqui do esforço cortante? Podem falar aí. Não, professor, eu tenho uma dúvida do esforço normal aí. Como é esse negócio de... Eu não entendi direito. Vamos chegar lá daqui a pouco. E em relação ao cortante, tá tranquilo? Tá. Lembre, pessoal, o esforço cortante é sempre com as forças perpendiculares à barra. Tá bem? Então, o esforço cortante vai ser sempre com as forças perpendiculares à barra. Se a gente está estudando essa barra na vertical, então quais são as forças perpendiculares a ela? Né? Nós temos essa força de 4 kN aqui, nós temos essa força de 6 kN, e nós vamos ter essa força de 2, só que essa força de 2 ela vai estar chegando nessa barra vertical somente aqui em cima. Tá bem? Então, essa força de 2 kN, ela vai estar chegando porque ela está sendo diretamente atuando aqui. Então, ela vai para essa barra vertical, ela vai estar sendo transferida para essa ponta superior. Então, essa força de 2 kN, ela está chegando aqui. Então, ou seja, no nosso diagrama, a gente tem 4 para a esquerda, até a força de 6 a gente chega no 4. Como nós temos 6 kN para a direita, a gente vem 6 kN para a direita, então sai do 4 para o menos 2. Do menos 2 até essa barra horizontal a gente não tem nada. Só que quando a gente chega na barra horizontal, o que é que a gente tem aqui? Nós temos essa força de 2 kN também para a esquerda, que é o que faz fechar aqui o retângulo. Professor, Oi. será que o senhor pode explicar novamente aí? Por quanto que eu estava olhando a outra imagem do gráfico. A tela que estava no Zoom, eu estava acompanhando outra imagem. Estava acompanhando o gráfico do esforço cortante, está no normal, né? Não, nós estamos fazendo esse aqui, ó. Esse gráfico aqui. Ah, tá certo, tá certo. Eu achei que estava no esforço normal. Não, não é no esforço normal, não. A gente está nesse aqui ainda. Mas tu conseguiu entender aqui? Tranquilo, até aí tranquilo. Tudo tranquilo, pessoal? Quem tiver qualquer dúvida, pode falar aí. Não tem problema, não. Pronto. Então, vamos passar aqui para o diagrama de esforço normal. Diferentemente de um esforço cortante, o esforço normal é aquele esforço que vai paralelo à barra. É aquele esforço que vai de encontro com a barra. Então, ou seja, geralmente o esforço normal, ou ele é de tração, ou ele é de compressão. Então, quando nós temos uma barra que a gente faz um esforço nela no sentido da barra, então a gente comprime ela, né? E no sentido oposto da barra, a gente traciona. Então, o que é que acontece? Nós temos essa barra vertical aqui. Então, começaremos por ela.
O esforço normal, ele já é do esforço que é uma força que ela vai de encontro à barra. Tá bem? Então, ou ela vai causar compressão ou ela vai causar tração. Então, o que é que acontece? Vamos analisar essa barra vertical aqui, primeiramente. Tá bem? Então, o que é que nós temos aqui? Quais são as forças que podem causar o esforço normal nela? A gente tem o 0,25 aqui e temos as outras duas forças verticais que estão à direita. Porém, essas duas forças verticais que estão aqui à direita, elas não estão diretamente na barra. Porém, elas vão chegar com a resultante lá. Então, que resultante é essa? Nós temos 4 kN para baixo e temos 3,75 kN para cima. É como se a gente estivesse chegando na ponta dessa barra vertical aqui com 0,25 para baixo. Veja, a gente tem 4 para baixo e 3,75 para cima. Qual é a resultante dessas duas aqui? Vai dar 0,25 para baixo. Se você for ver, é exatamente o 0,25 que também estamos pressionando aqui embaixo nela. Então, ou seja, essa barra ela está sofrendo uma compressão constante de 0,25 kN. Tá bem? Nós temos esse esforço aqui, essa força, essa seta para cima, essa seta que está de encontro à barra. Então, a gente já tem 0,25 kN comprimindo a barra nesse sentido. E no outro sentido, veja bem, a gente está analisando essa barra aqui, essa barra na vertical. No outro sentido, quais são as outras duas forças que podem causar um esforço normal nela aqui? A gente tem 4 kN, que está para baixo, e temos 3,75 que está para cima, que vai dar uma resultante de 0,25 para baixo. Essas duas forças 2 e 6, elas não entram no cálculo aqui porque elas causam cortante e não normal nessa barra aqui. Tá bem? Essas forças de 2 e de 6, elas causam esforço cortante e não esforço normal nessa barra em questão aqui. Então, ou seja, temos 0,25 aqui embaixo e vamos ter também 0,25 também aqui em cima. Então, essa barra ela está sendo comprimida de 0,25 kN. Então, o que é que a gente faz aqui no nosso diagrama? A gente faz aqui uma barra, a gente faz aqui um trecho que está sendo comprimido. Veja que a seta negativa, o sinal negativo, de 0,25. Tá bem? Então, essa barra vertical, ela está sendo comprimida de 0,25 kN. Beleza, pessoal? Vamos lá. Essa barra na horizontal agora. Quais são as forças aqui que causam esforço normal nela? Do lado direito, do lado esquerdo dela, nós temos duas aqui. Nós temos 4 kN para a esquerda e 6 kN para a direita. A resultante dessa força aqui vai acabar dando 2 kN para a direita. Né? A gente tem 4 para a esquerda e 6 para a direita. A resultante dessas duas forças aqui, quando a gente chegar nessa barra horizontal, vai estar dando aqui 2 kN para a direita. Do outro lado, do lado direito aqui, nós temos essa força de 2 kN que está para a esquerda. Então, ou seja, essa barra horizontal, ela está sendo comprimida de 2 kN dos dois lados. Tá bem? Então, ela está sendo comprimida pelo lado esquerdo, de 2 kN, e ela também está sendo comprimida pelo lado direito, de 2 kN também. Então, a gente chega aqui no nosso diagrama e a gente coloca aqui para baixo, negativo, 2 kN, tá bem? Nos dois sentidos. 2 kN aqui. Próxima barra, essa barra na vertical. Como é que a gente analisa ela? Aqui por baixo, ela está sofrendo uma compressão de 3,75 kN. E por cima, o que é que ela está recebendo por cima? Ela está recebendo a resultante das forças aqui, das forças verticais. Então, nós temos 4 kN para baixo e 0,25 kN para cima. Essas duas forças vão causar uma resultante aqui de 3,75 para baixo, que é a soma delas duas. Então, quando eu somar 4 kN para baixo mais 0,25 kN para cima, vai estar
resultando aqui em 3,75 kN para baixo. Lembrando novamente, essas forças horizontais, elas causam cortante nessa barra e não esforço normal. Então, elas não entram nessa conta agora. Então, essa barra na vertical, ela está sendo comprimida dos dois lados de 3,75 kN, tanto por baixo como por cima. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Conseguiram entender aqui, pessoal? O diagrama de esforço normal também? Professor, esse diagrama aí do esforço cortante, voltando a ele aí, é o lado esquerdo. O lado Sim. esquerdo da embaixo. Esses valores, esse -2 aqui, ele é equivalente ao quê? É a força que está do outro lado ou a diferença desse 6 aí para o 4? Eu não entendi. A diferença do 6 para o 4. Entendi Porque agora. é assim, é Brenda, né? Sim. Brenda, quando você estiver fazendo esforço cortante, você vai, na verdade, todos, você vai sempre percorrendo esse caminho assim, ó. Você faz primeiro essa barra de cima, Sim. essa barra vertical aqui da esquerda, depois você faz essa de cima aqui horizontal, depois você volta. Sim. Então a gente sempre caminha começando daqui. Então quando a gente começa daqui, o cortante sempre começa do zero. Então ele saiu do zero. Nós temos uma força de 4 kN aqui para a esquerda, então a gente vem 4 kN para cá. E aí, da força de 4 kN até a força de 6, a gente não tem nada. Então ela se mantém constante aqui e ela chega exatamente lá no ponto dos 6 kN aqui com 4. Uhum. Só que aí, esse 6 kN ele vai estar para baixo ali. No caso, ele está para a direita. Então, quando a gente aplicar essa força de 6 kN, então vai ficar 4 menos 6, porque o 6 kN aqui está com a seta para baixo, para o lado direito, no caso. Então, de 4 vai sair para -2. A -2. Então, esse -2 apareceu aqui, entendeu? Uhum. Aí, daqui, da força de 6 até a barra de cima, ela vai constante com -2. Tranquilo? Entendi. Tranquilo. Tranquilo, pessoal, até então? Conseguiram entender esses dois diagramas aqui? Quem tiver qualquer dúvida pode falar aí. Pronto, agora a gente vai para o diagrama de momento fletor. Deixa eu compartilhar aqui a outra tela. Pronto. Então agora a gente vai aqui para o diagrama do momento fletor, que é esse aqui de baixo. Como é que a gente faz o diagrama do momento fletor? Vejam bem, nós temos aqui aquela estrutura, né, com as forças atuantes. Lembrem, aqui a gente tem aquelas três forças, temos as reações, beleza, temos aqui as distâncias. O nosso diagrama de esforço cortante já está pronto, que foi esse que a gente fez agora. Então, como é que a gente faz o diagrama do momento fletor? Então, a dica, pessoal, a gente vai estar fazendo o diagrama e calculando o valor dos momentos nos pontos de descontinuidade. Então, quais são os pontos de descontinuidade para o momento fletor? Vai ser os pontos em que tem força atuante, né? Todo ponto que tem a força que está sendo atuante, e nesses pontos aqui de mudança de direção, tá bem? Então, como é que a gente faz? Como é que a gente calcula o valor do momento? Não sei se vocês lembram, mas na primeira unidade a gente calculava para a gente fazer o diagrama do momento. Então, o momento em um ponto vai ser igual ao momento no ponto anterior, mais a área do gráfico da cortante de um ponto para o outro. Então, o momento é igual ao momento do ponto anterior, mais a área do gráfico. Vocês vão ver melhor aqui. Então, vamos lá. O diagrama do momento fletor, ele vai estar começando do zero aqui, tá bem? Então, ele vai estar começando do zero. Então, qual o primeiro ponto que a gente vai calcular? É justamente o ponto em que a gente tem essa força de 6 kN aqui, tá bem? É um ponto de descontinuidade.
Então, como é que a gente calcula o momento nesse ponto aqui? Nesse ponto que tem essa força de 6 kN. Através dessa fórmula. Momento é igual ao momento anterior mais a área. Então, vamos lá. Momento vai ser igual a... O momento anterior é zero. Veja que a gente está partindo do zero aqui. O momento anterior é zero, mais a área do gráfico da cortante. Então, a área do gráfico desse trecho aqui vai ser esse retângulo aqui, que está positivo. Então, esse retângulo que é 4 vezes 2,5. Veja que a distância aqui é 2,5. Então, a área do retângulo é 4 vezes 2,5. Então, o momento é igual ao momento anterior mais a área. O momento vai ser igual a zero, que é o momento anterior, mais a área do gráfico da cortante, desses dois trechos. Então, 4 vezes 2,5. Então, o momento nesse ponto aqui vai ser 10, tá bem? 10 kN. Então, a gente chega aqui no nosso diagrama e a gente sai do zero até 10, tá bem? Então, a gente sai do zero. No caso aí, a base aí é 4? Ou não? A base é 2,5 e a altura é 4, né? Isso. Aqui tanto faz, vai acabar dando o mesmo, porque você vai multiplicar um pelo outro. Então vai ser 2,5 vezes 4, ou 4 vezes 2,5, vai ser a mesma coisa. De qualquer forma, você tem que prestar atenção em relação ao sinal, tá bem? Você vê que aqui é positivo, então fica, né? 4 vezes 2,5, positivo, Sim. tá bem? Então dá um momento igual a 10. O gráfico do momento, pessoal, ele tem uma particularidade que o momento positivo vai ser sempre para dentro do desenho, tá vendo? Então, o momento positivo, ele é sempre para dentro. E momento negativo, ele é para fora. Então, vamos lá. Encontramos o valor do momento nesse ponto aqui, que temos a força de 6 kN. Então, qual o próximo ponto de descontinuidade? Esse ponto aqui, o ponto em que a gente muda de Professor, direção. Oi? só uma dúvida. Em relação à base, ela tem uma força de 4 kN atuando para a esquerda. Essa força, no caso, a distância da base. Por exemplo, 4 kN é a força para a esquerda. Eu posso considerar esses 4 kN como a base mesmo, a medida da base. Isso. Esses 4 kN aqui, que você está vendo aqui, ele ajudou a gente a fazer o diagrama de esforço cortante. O diagrama de esforço cortante foi esse que a gente viu agora há pouco ali, atrás. Então, o diagrama de esforço cortante, ele começa com essa força de 4 kN aqui para a esquerda mesmo. Então, ele começou com essa força de 4, né? Essa força de 4 kN, ela veio até aqui, até onde está sendo aplicada a força de 6 kN. Aí, do 4, ele partiu para o menos 2, porque o 6 kN está com sentido aqui para baixo. Então, esse 4 aqui, ele surgiu realmente do 4 dessa força mesmo, dessa reação. Entendeu? Eu entendi. Estou falando, ela é referência, assim, por exemplo, no caso, só um exemplo. Eu iria adotar esse 4 como 4 metros, por exemplo, base, essa Não. altura, a base do... Não, né? Não, porque a unidade de momento, ele é É quilonewton metro mesmo. quilômetro. Então, Isso. a unidade de momento é quilonewton metro. Então, quando a gente está calculando a área desse diagrama de esforço cortante, a gente está multiplicando aqui 4 vezes 2,5. Esse 4, a unidade dele é quilonewton. E esse 2,5 aqui, a unidade dele é metro. Então, quando a gente multiplica 4 vezes 2,5, dá 10 kN metro, que é a unidade de momento. Entendeu? Então, esse 4 aqui, ele continua sendo, todos esses valores aqui do gráfico do esforço cortante, eles são valores de quilonewton, viu? A unidade dele é quilonewton. Eu não coloquei aqui, mas era até para ter colocado. Então, a unidade desse diagrama todo é quilonewton. Quando a gente multiplica essas unidades pelas distâncias, a gente encontra a unidade de momento. Entendeu? Entendi.
Pronto. Então, vamos seguindo. Próximo ponto. A gente calculou o momento aqui, né? Onde está sendo atuante aqui essa força de 6 kN. Próximo ponto de descontinuidade é toda mudança de direção. Então, a gente vai estar mudando aqui do vertical para o horizontal. Então, a gente vai calcular o momento aqui. Como é que a gente calcula o momento aqui? Momento é igual ao momento do ponto anterior mais a área. Então, o momento vai ser igual ao momento do ponto anterior foi 10, mais a área, agora a área desse trecho aqui, ó. Tá vendo? Esse trecho aqui, que é esse novo retângulo que eu estou mostrando a vocês no diagrama de força cortante. Então, qual é a área desse trecho aqui, desse retângulo? Veja que a área é negativa agora. Então, a área vai ser menos 2 vezes a distância, que é 2 metros. Então, a área vai ser menos 2 vezes 2. Então, aqui, quando a gente está calculando o momento vai ser igual a 10 vezes 10 menos 2 vezes 2. 10 menos 4, né? Que vai dar 6 kN. Então, o momento nesse ponto da barra, ele vem para 6 kN. Então, veja. A gente está fazendo aqui o diagrama. Saímos do 0, fomos para 10. Do 10, fomos para 6. Tá bem? Então, saímos do 0, fomos para o 10, mais 10. Do 10, fomos para o 6 aqui. Tá bom? O que é que a gente faz aqui, pessoal? No diagrama do momento. Agora a gente vai estar estudando, né? A gente vai estar percorrendo agora nessa barra aqui horizontal. Então, como a gente terminou essa barra vertical aqui com mais 6, a gente vai começar o diagrama da barra horizontal aqui com mais 6 também. Tá bom? Então, o valor do momento que a gente termina essa barra vertical é o valor do momento que a gente vai começar a barra horizontal. Tá bem? Essa é uma regra para diagrama de momento fletor. Então, veja, nós partimos do 0, fomos para o mais 10, depois fomos para o mais 6. Tá bom? Esse diagrama aqui representa o diagrama nessa barra vertical. Vamos agora fazer o diagrama nessa barra horizontal. Então, como nós terminamos com mais 6, nós iniciamos com mais 6 também. Então, a gente inicia agora essa barra horizontal com mais 6. Então, a gente já faz até esse ponto aqui, mais 6. Então, iniciamos com mais 6 aqui. E qual o próximo ponto de descontinuidade? É o ponto que temos essa força de 4 kN. Tá bem? Então, se a gente for ver no gráfico, a gente vai ter esse retângulo aqui, o retângulo de 0,25 kN. Como é que a gente calcula o momento aqui? Vai ser, o momento é igual ao momento do ponto anterior mais a área. Então, o momento vai ser igual a 6, que é o momento do ponto anterior, mais a área desse retângulo aqui de cima. Então, qual é a área aqui? A área vai ser 0,25 kN vezes 1,5, que é a distância aqui. Tá bem? Então, 0,25 vezes 1,5. Então, a gente chega aqui no cálculo do momento. Momento é igual a 6 mais 0,25 vezes 1,5. Então, momento é igual a 6,38. Então, veja. Partimos aqui do mais 6 e fomos para o 6,38. Tá bem? Então, a gente parte do mais 6 para o 6,38. Próximo ponto de descontinuidade é essa mudança de direção aqui, né? Da barra horizontal para a barra vertical. Então, como é que a gente calcula esse ponto, o momento nesse ponto? Vai ser o momento do ponto anterior, que foi o que a gente calculou, mais a área do diagrama de esforço cortante nesse trecho. Então, como é que a gente calcula aqui? Momento é igual ao momento do ponto anterior mais a área. Momento vai ser igual a 6,38 mais a área. Veja que a área agora ela é negativa. Então, veja no diagrama de esforço cortante, a área é negativa. Então, a área desse retângulo vai ser menos 3,75 vezes a distância, que é 2,5. Então, veja, momento vai ficar igual a 6,38
menos 3,75 vezes 2,5. O momento vai ser igual a menos 3 kN. Então, o que é que acontece? A gente parte aqui do mais 6,38 e vai até menos 3, tá bem? Então, a gente vai do mais 6,38 e vai até o menos 3. Veja que momento negativo é para fora. Então, a gente sai do mais 6,38, atravessa aqui a barra e vai para menos 3. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Então, mudança de direção, como eu falei para vocês, o valor do momento que termina essa barra horizontal vai ser o valor do momento que vai começar agora essa barra vertical. Então, veja, terminamos essa barra horizontal com um momento de menos 3. Então, vamos começar essa última barra agora vertical com um momento também de menos 3. Tá bom? Então, qual é a descontinuidade que nós temos aqui nessa barra? Nós temos agora apenas essa força de 2 kN aqui para a esquerda. Então, vamos calcular aqui o momento nesse ponto. Então, o momento nesse ponto aí vai ser igual a momento, é igual ao momento do ponto anterior, mais a área. Momento vai ser igual a menos 3, que era o momento do ponto anterior, mais a área desse retângulo aqui. Então, a área do retângulo vai ser igual a 2 vezes 1,5. Tá bem? Então, a área do retângulo vai de 2 vezes 1,5. Então, o momento vai ser igual a menos 3 mais 2 vezes 1,5. O momento é igual a 0. Tá bom? Então, veja que a gente parte do 0 e finaliza no 0. Então, menos 3 e no ponto que temos aquela força de 2 vai para 0. E daqui até o final a gente já não tem mais nada. Então, esse é o nosso diagrama de momento fletor desse pórtico nosso. Tá Então, bom? se esse último momento aí não der zero, a questão tá errada. Tá. O momento, ele tem que iniciar em 0 e Terminar em finalizar em zero. 0. Então, é Entendi. até uma forma de você ver se está correto ou não. Se você vê que conseguiu chegar em 0, é muito provável que esteja tudo certo. Uhum. Alguma dúvida, pessoal, aqui? Pessoal, em relação ao diagrama, temos algumas dicas assim, ó. No diagrama do momento fletor, quando ele for positivo, ele é para dentro. Negativo, ele é para fora. Tá bem? E na mudança de direção, a gente inicia a outra direção com o mesmo valor do momento que finalizou a direção anterior. Então, vamos supor, finalizamos essa barra vertical com o momento de mais 6. Então, a gente inicia essa barra horizontal com o momento de mais 6 também. Finalizamos essa barra horizontal aqui com o momento de menos 3. Então, a gente inicia o momento dessa barra vertical com o momento de menos 3 também. Alguma dúvida aqui, pessoal? Podem falar, pessoal, tranquilamente aí. Qualquer dúvida, podem citar. Entenderam aqui? Vocês lembraram aqui do cálculo do momento? Não é só tem essa forma. Oi, Só tô achando não, professor, aqui. pode falar. Nessa parte de cima que o senhor fez aí, o senhor achou 6,38? Isso. O senhor tirou 0, foi na frente, não? Porque o momento primeiro deu 375, né? 0,375. É que assim, esse momento aqui, que nós calculamos aqui, é o momento nesse ponto que tem a força de 4 kN. Então, é esse momento aqui que a gente calculou. Então, nós começamos essa barra na horizontal com o momento que terminou a vertical. Então, a vertical terminou com o momento de 6 kN, que é isso aqui. Então, ela Aí vai ele conta iniciar também. essa barra com 6 kN também. Então, aqui, Então, aí a gente iniciou essa fórmula do momento com momento é igual ao momento anterior mais área.
O momento anterior foi o 6. Foi o 6 que terminou aqui. Tá vendo? Então, aí a gente só calculou essa área aqui, ó, a área desse retângulo. Que Desculpa, é... eu tinha feito só do zero, sabe? Tipo assim, você eliminava, fazia vertical de um jeito e no eixo X outro. Mas no caso você segue direto somando, Tem que seguir. Entendi. Você achou que aqui a gente estaria iniciando essa barra horizontal com o momento zero aqui, né? Eu fiz Você isso assim, pensou por isso que... que deu errado. Entendi. Foi isso que eu comentei agora, Cleber. Que assim, ó, nós iniciamos a barra horizontal com o momento que a gente finaliza essa vertical aqui. Então, veja que a gente finalizou o nosso diagrama vertical com mais 6. Tá vendo? E a gente inicia ele, essa barra agora, essa barra horizontal, com mais 6 também. Então, a gente inicia com mais 6. Aí, daqui, a gente achou o momento naquele ponto de 6,38. Então, a gente partiu do mais 6 para o 6,38. É mais fácil de aprender, pessoal. Veja bem, nesse pórtico aqui, nós temos 5 pontos de descontinuidade, que são os 3 pontos das forças e os 2 pontos de mudança de direção. Tá vendo? Tá vendo que eu fiz 5 cálculos de momento aqui? Cada cálculo de momento está sendo aqui para um ponto de descontinuidade. Então, veja, eu tenho 3 forças e 2 mudanças de direção. Então, para cada um desses pontos, eu fiz o cálculo do momento. Agora, veja que toda vez que eu pego a fórmula, o momento é igual ao momento anterior mais a área, o momento anterior está sempre aqui, o momento anterior. Então, o momento anterior dessa fórmula está nesse momento anterior de 6. O momento anterior aqui está também aqui, 6,38. O momento anterior de menos 3 também está aqui. Agora, isso vale se você estiver fazendo o caminho, não é? O caminho do início ao fim do pórtico, na mesma direção. Nesse sentido aqui, igual a gente calcula. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida pode falar. Então, veja a importância de você fazer o diagrama de esforço cortante correto, né? Porque se você errar no diagrama de esforço cortante, automaticamente vai errar no valor do diagrama do momento fletor. Tá bem? A gente já pode ir para a nossa próxima questão aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Pronto, então vamos lá. Pronto. E aqui agora, pessoal, qual foi esse novo pórtico? Vamos agora fazer os diagramas de esforço cortante e momento fletor desse pórtico novo. Qual é a principal diferença desse diagrama em relação ao anterior? Pergunta novamente, professor. Nós vamos agora estudar, nós vamos agora resolver essa questão aqui. Tá bem? Essa questão a gente vai fazer o diagrama de esforço cortante e momento fletor. Eu perguntei qual a principal diferença desse pórtico aqui em relação ao pórtico anterior. Carga Porque aí a distribuída. força... Isso. Justamente, carga distribuída. Não é? Tem que concentrar no meio, né? Isso. No outro pórtico, o que é que a gente tinha? A gente já tinha as cargas concentradas. Tá bem? Essa daqui, a gente tem a carga distribuída. O que é que isso vai mudar aqui para a gente? Vai mudar principalmente nos diagramas. Tá bem? Vocês vão ver aqui. Vai mudar principalmente nos diagramas. Então, vamos lá. Veja bem. É sempre bom, antes de você começar a resolver, você analisar o pórtico. Tá bom? Então, o que é que nós temos nesse pórtico aqui? Temos o pórtico, né, biapoiado. Veja, apoio A
é um apoio fixo, né? Então vai ter duas reações. Apoio B é um apoio móvel. Agora veja a posição do apoio. Ele é um apoio que está na horizontal, tá bem? Então aqui a gente não vai ter aquele RBY, a gente vai ter o RBX. Então lembre bem e prestem atenção na posição do apoio. Então nós temos aqui, nessa barra AD, nessa barra vertical, nós temos uma carga distribuída de 2 kN por metro, tá bom? Numa distância aqui de 4,5 metros. Nós temos aqui na barra DC uma carga distribuída de 3 kN por metro, tá bem? Durante 4 metros. E nós temos aqui na barra CB, nós temos aqui uma carga concentrada de 6 kN, tá bem? Então a gente tem uma carga de 6 kN que está com distância aqui de 1 metro para o ponto C, está com distância de 1,5 metro para o ponto B e está com mais essa distância aqui do ponto B até o ponto A de 2 metros. Então, analise o pórtico, veja o que está acontecendo e vamos para o primeiro passo, que é calcular as reações. Tá bom? Para calcular as reações, pessoal, o que é que você tem que fazer aqui? Transformar esse pórtico, transformar essas cargas distribuídas em cargas fictícias, para você poder calcular a reação. Então, quais são as reações que nós temos aqui? Nós temos duas reações em A, né? A é um apoio fixo, então vai ter uma reação em X e uma reação em Y. E vamos ter essa reação horizontal aqui em B. Tá bom? Como é que a gente faz? Como é que a gente transforma a carga distribuída em carga fictícia? Aqui para a gente poder calcular as reações. Como é que a gente faz? Nós calculamos o valor da carga resultante, que é, como nós temos 2 kN por metro e nós temos 4,5 metros, a gente multiplica pela distância. 2 vezes 4,5 dá 9. Como aqui é uma carga retangular, a gente centraliza ela. Então, temos aqui a força de 9 kN no centro dessa barra. Essa carga distribuída aqui de 3 kN. Então, quando a gente multiplica pela distância, 3 kN por metro, 3 vezes 4 dá 12. Então, a gente centraliza aqui essa carga de 12 kN no meio da barra. Tá bom? Temos aqui mais essa carga de 6 kN, a gente mantém ela. E as três reações, né? As duas reações no ponto A e a reação do ponto B. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, cálculo de reações. O que é que a gente tem aqui? Somatório do momento em A igual a zero. Então, prestem atenção. Sentido anti-horário, para mim aqui é positivo. Quais são as forças que causam momento no ponto A? Então, são as forças que estão distantes do ponto A. Então, ou seja, a gente vai ter essa força de 9, essa de 12, essa de 6 e o RBX. Ou seja, a gente vai conseguir achar o valor de RBX aqui. Como é que a gente faz? Vamos lá. Primeira força. 9 kN é uma força horizontal para a direita. Quando eu girar essa força em torno do ponto A, eu vou estar girando no sentido horário. Horário, para mim, é negativo. Então, vai ficar menos 9 vezes. Qual a distância dessa força em relação ao ponto A? Vai ser a metade da distância da barra, a metade do tamanho dessa barra aqui. Como nós temos 4,5, a metade de 4,5 é 2,25. Então, vai ficar aqui menos 9 vezes 2,25. Beleza. Próxima força. 12 kN. 12 kN é uma força para baixo, vertical e para baixo. Então, essa força, quando ela girar em torno do ponto A, ela vai girar no sentido horário. O horário, para mim, é negativo. Então, quando ela girar em torno do ponto A, ela vai girar no sentido horário negativo. Então, vai ficar menos 12 vezes a distância. Então, qual a distância dessa força em relação ao ponto A?
Então, como a força é vertical, a distância dela horizontal vai ser exatamente a metade da barra. Como a barra são 4 metros, então vai ser 2. Então, o momento dela vai ficar menos 12 vezes 2. Está girando no sentido horário, então vai ficar menos 12 vezes 2. Próxima força, 6 kN. 6 kN é uma força horizontal para a esquerda. Então, quando ela girar em torno do ponto A, ela vai estar girando no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, para mim, é positivo. Então, ela vai estar girando com 6 vezes. Qual a distância dessa força de 6 kN até o ponto A? Vai ser a soma aqui de 1,5 com 2. Né? Então, vai ser 3,5. Então, o valor do momento vai ficar 6 vezes 3,5. Aqui positivo, porque está girando no sentido anti-horário. Próxima força, RBX. RBX é uma força na horizontal para a esquerda. Ela, quando girar em torno do ponto A, ela vai estar girando no sentido anti-horário. Então, quando ela estiver girando no sentido anti-horário, é positivo. Então, vai ficar RBX vezes a distância, né, de RBX até o ponto A. A distância de RBX até o ponto A vai ser 2 metros. Então, vai ficar mais RBX vezes 2. Tá bem? Então, aqui a gente isola o valor de RBX e a gente encontra RBX igual a 11,62 kN. Tá bem? Então, o valor de RBX aqui vai ser 11,62 kN. Então, vamos lá, continuando. Somatório de Fx igual a 0, com a seta para a direita aqui, positivo. Então, quais são as forças horizontais que nós temos? Temos essa força aqui de menos 6 kN para a esquerda. Temos mais 9 kN para a direita. Vamos ter RAX aqui para a direita. E vamos ter menos 11,62, que é o valor de RBX para a esquerda. Então, quando a gente isola o valor de RAX, nós vamos ter aqui 8,62 kN. Tá bem? Então, aqui a gente acha o valor de RAX. Somatório de FY igual a 0. Então, todas as forças para cima positivo, para baixo negativo. Então, quais são as forças verticais que nós temos aqui? Temos apenas duas forças verticais. Então, temos RAY para cima e 12 kN para baixo. Então, RAY menos 12 kN vai ser igual a 0. Então, ou seja, RAY vai ser igual a 12 kN. Tá bem, pessoal? Então, aqui a gente encontra os valores das três reações. Então, a princípio, o que é que muda aqui com a carga distribuída? A princípio, o que está mudando é que para você calcular as reações, você tem que pegar a carga fictícia de cada uma para você conseguir calcular as reações. Tá bom? Então, a princípio, está mudando só isso. Até então, tranquilo, pessoal? Alguma dúvida de como chega nas reações aqui? Tranquilo. Pronto. Vamos lá. Lembrem, quando eu falei com vocês na outra questão, assim que vocês fizerem calcular as reações, vocês fazem isso aqui. Vocês fazem a estrutura com todas as forças atuantes. Tá bem? Então, vamos concentrar, pessoal. Deixa eu selecionar aqui para a gente focar a nossa atenção. Vamos concentrar aqui. Vamos concentrar no diagrama de esforço cortante. Então, nós temos aqui a força, né? A estrutura com as forças atuantes, né? A gente já colocou aqui os valores das reações. Então, aquele valor da reação AX, que está aqui 8,62. Temos aqui a reação de AY, 12 kN. Temos a reação aqui horizontal de B também, 11,62. Temos aqui aquela carga distribuída, né? Ela volta aqui novamente aqui no nosso estudo. Aquela carga distribuída de 2 kN. E a carga distribuída aqui de 3 kN.
Tá bem? Então, vamos lá. A gente agora vai estar estudando aqui e fazendo o diagrama de esforço cortante. Beleza? O que é que muda em relação à questão anterior? O que muda foi o que a gente já viu no início, que nós temos agora uma carga distribuída. Tá bem? Quando nós temos uma carga distribuída, o que vai mudar é a maneira como nós calculamos o valor da cortante em um outro ponto. Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso diagrama aqui. Então, a gente desenha o pórtico, né? Aqui está o pórtico, o desenho dele aqui em preto. Como é que a gente inicia o nosso diagrama? Veja que, ó, no diagrama de esforço cortante, a gente estuda as forças perpendiculares à barra. Então, a gente está começando aqui com 8,62 kN logo para a direita. Então, logo iniciando o diagrama de esforço cortante, nós já temos aqui 8,62 kN para a direita. Tá bem, pessoal? Então, começamos aqui, 8,62 para a direita. O que é que nós temos agora? Qual o nosso próximo ponto de descontinuidade aqui? Qual é o nosso próximo ponto que a gente calcula? Como a barra toda ela está sofrendo a mesma distribuição, então a gente já calcula o final da barra. Tá bem? Então a gente já calcula o valor da cortante no final dela. Então o que é que vai mudar? Nós vamos utilizar aquela forma que nós utilizamos na primeira unidade, que é o valor da cortante em um ponto vai ser igual ao valor da cortante anterior menos QX. Então, quem é Q? Q é o valor dessa carga distribuída e X é a distância em que ela está sendo distribuída. Então, vamos lá. Para a gente calcular o valor da cortante aqui, o que é que nós temos? Cortante vai ser igual a menos 8,62, né? Menos 8,62, que é esse valor inicial aqui, menos QX. Então, quem é Q? Q é o valor da carga, né? 2 kN/m. Então, menos 2 vezes X é a distância. Então, o comprimento aqui dessa barra, a gente já viu ali que é 4,5. Então, vai ficar menos 2 vezes 4,5. Então, o valor da cortante naquele ponto vai ser menos 17,62. Tá bem? Então, o valor da cortante nesse ponto aqui é menos 17,62. Agora, lembre que eu falei com vocês, na cortante, toda barra ela vai começar do zero e voltar para o zero. Então, ela começou com o 0, partiu para o 8,62, veio até o 17,62. Então, o que é que faria a cortante ela voltar para zero? Se a gente for analisar a estrutura, pessoal, fora essa barra que estamos analisando, o que é mais que causa cortante nela? É o somatório dessas duas forças aqui. Veja que nós temos 11,62 e 6 kN. Essas duas forças, elas vão chegar nessa barra vertical justamente nesse ponto aqui de cima, no ponto superior dela. Então, ela vai estar chegando com uma força de 17,62 para a esquerda, que é justamente o que a gente precisa para poder fechar o nosso gráfico aqui. Tá bem? É justamente o que a gente precisa para fechar o nosso gráfico nessa primeira barra. Então, veja que o cortante na primeira barra ela inicia em 0, vai para 8,62. Do 8,62 vai para 17,62. Como é que a gente calcula aqui o 17,62? Através dessa fórmula, V é igual a VA menos QX. E ela vai voltar para zero porque a resultante das forças aqui, que são perpendiculares a essa barra e que não estão na barra, vai dar 17,62, que são justamente essas duas forças aqui. Elas vão estar atuando nessa primeira barra vertical justamente no ponto superior. Ou seja, vai ajudar a fechar o gráfico aqui. Tá bem? Como é que a gente inicia essa barra horizontal? Então, diferentemente do momento fletor, lembre que o momento fletor começa com o valor do anterior, né? Aqui não. No cortante, ele sempre começa do zero. Tá bom? Então, ele vai começar do zero. E aqui o que é que a gente vê? Qual a primeira força
que vai causar cortante nessa nossa barra horizontal aqui? Vai ser essa força de 12 kN aqui embaixo, essa força da reação. Então, essa força da reação, ela já está causando uma cortante na barra horizontal. Então, ou seja, é como se a gente já começasse do zero e já fosse para o 12. Então, veja, essa força de 12, ela já empurra o diagrama da cortante aqui para 12, aqui para cima. Tá bom? O que é que nós temos aqui desse primeiro ponto até o último ponto? Apenas essa carga distribuída. Então, o que é que a gente faz? A gente vai calcular a cortante no último ponto. Então, o valor da cortante é igual ao cortante anterior menos QX. Então, aqui nesse caso, cortante nesse último ponto. Então, cortante vai ser igual ao cortante anterior, que é 12, menos QX. Quem vai ser Q aqui? Q vai ser 3, né? 3 kN. Então, o Q vai ser 3 e o X vai ser 4, que é justamente o comprimento dessa barra aqui. Tá bom? Então, V vai ser igual a VA menos QX. V vai ser igual a 12 menos 3 vezes 4, que vai ser igual a 0. Então, veja, novamente, o diagrama da cortante, ela inicia em 0, vai para 12 e depois finaliza em 0. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo até então, pessoal? Vocês estão conseguindo entender tranquilamente? Tá tranquilo? Me dê um retorno, por favor. Até agora sim, professor. Pronto. Então, vamos lá. Ficou restando essa barra vertical aqui, né? Mais uma observação. No gráfico, no diagrama do esforço cortante, você desenhar tanto para fora como para dentro não tem problema. O que você tem que fazer é identificar o sinal. Tá bem? Então, você vai identificar o sinal. Uma maneira mais fácil para você começar essa barra vertical aqui é você estar começando aqui por baixo. Tá bom? Então, você pode estar começando aqui por baixo. Então, ou seja, tanto faz você estar vindo por cima como por baixo. Só que por baixo aqui vai ser mais fácil. Que é, iniciando essa barra aqui. Veja, nós temos logo uma força para a esquerda. Então, a gente já tem essa força para cá, de 11,62. Então, temos 11,62, tá bem? Diferentemente das outras barras, nós tínhamos aqui carga distribuída. Agora aqui não, a gente não tem mais. Então, a gente vem desse primeiro ponto até o ponto que temos a força de 6 kN constante. Tá bem? Então, do primeiro ponto até a força de 6, a gente vem aqui com 11,62. Quando a gente encontra essa força de 6 kN, a gente aumenta mais 6 para o mesmo sentido. Então, a gente encontra aqui mais 6 kN. Então, 6 mais 11,62 dá 17,62. Tá bom? Então, dá 17,62. E a gente estaria aqui, né? Então, a gente precisaria fechar essa nossa barra vertical. Como é que a gente fecharia essa nossa barra vertical? Veja, pessoal, que nós temos essas duas forças aqui, a força de 8,62 e essa força distribuída de 2 kN, essas forças causando a cortante aqui, né, nessa barra. A resultante delas vai estar chegando justamente na parte superior da barra aqui, bem no ponto superior dela. E estaria chegando com quanto? Então, veja, a parte distribuída dela é 2 kN por metro. E como a gente tem 4,5 metros, 2 vezes 4,5 dá 9. Né? Então, 9 kN mais o 8,62 dá exatamente 17,62, que é exatamente o que a gente precisa para também poder fechar a cortante aqui. Então, veja, no gráfico do esforço cortante, toda barra, a gente inicia do zero e vai para o zero.
tá bom? E a gente forma uma figura geométrica. Então, a gente iniciou aqui do 0, foi para o 8,62, 17,62, fomos para o 0. Depois partimos do 0, fomos para o 12, voltamos para o 0. E essa barra aqui de baixo, a gente pode estar começando aqui por baixo também, para facilitar a nossa conta. Então, aqui 11,62, depois tivemos o acréscimo de 6, 17,62 e a gente volta para 0. Tá bom, pessoal? Tranquilo em relação ao gráfico do esforço cortante? O cálculo eu não acho complicado, não, mas os desenhos é que eu acho chatinho fazer. A gente temos que tomar cuidado aqui na maneira que faz o desenho. Aqui é a prática, e você vê que o interessante do diagrama de esforço cortante é porque ele sempre começa em 0 e finaliza em 0, né? Então, se você vê o somatório das forças do outro lado, sempre vai estar igualando ao somatório do lado que a gente estuda. É verdade. É interessante mesmo. Pronto. Então, pessoal, vamos lá. 1, 2, 3. Então, o que é que nós temos aqui agora? Momento, né, professor? Vamos calcular agora o momento. Vamos calcular nos pontos de descontinuidade. Né? Então, o momento começa em 0 e termina em 0. Então, veja, no gráfico do momento, sempre vai estar começando aqui do 0 e terminando em 0. Tá bom? Quando eu escaneei a página aqui, cortou um pouquinho aqui no diagrama, mas aqui é 0. Tá bom? Aqui a gente está iniciando do 0 aqui. Quais são os pontos de descontinuidade que a gente estuda aqui? Então, vai ser o ponto de mudança de direção, esse primeiro. O outro ponto de mudança de direção, o segundo. O ponto em que a gente vai estar com essa força de 6 kN, tá bem? E a gente vai estar estudando o último ponto para poder fechar com 0. Vocês vão estar vendo aqui. Ô, professor, Então, oi. vou fazer uma pergunta. No caso, para cada situação de um pórtico, vai ser um desenho diferente, não é? Isso. Vai ser um desenho diferente. Vixe. Para a prova de você, eu não vou fazer um pórtico muito diferente desse aqui, não. Vai ser parecido. Por isso que eu peço para que você, a maneira como estamos calculando, que não vai mudar muito, não. Tá bom? Agora sim, só para a questão de vocês saberem, todo pórtico ele vai ter essas características. Sim. Que no diagrama, se fosse cortante, toda barra começa em 0, termina em 0 e a gente finaliza ele. Todo diagrama do momento fletor, quando a gente finaliza uma barra, inicia a outra justamente com o mesmo valor. Então, ele tem essas características. Tá bom? Então, vamos lá. Diagrama de momento fletor. É esse aqui, que eu fiz nesse cantinho aqui. Então, como é que a gente inicia ele? Iniciamos do 0, tá bem? Beleza, a gente inicia do ponto 0, do momento igual a 0 no início. Primeiro ponto de descontinuidade, como eu falei, é esse aqui de mudança de direção. Então, como é que a gente vai calcular ele? Né? Momento é igual ao momento anterior mais a área no gráfico da cortante. Então, vamos lá. Momento vai ser igual a momento anterior, que é 0. Essa área da cortante, veja que ela está negativa. Então, ela vai entrar negativa aqui na fórmula. Então, o momento vai ser igual ao momento anterior, que é 0, mais. Nós temos aqui um trapézio. Então, temos aqui, qual é a área do trapézio? 8,62 mais 17,62, né? Base maior mais base menor, vezes a altura,
que nós temos aqui a distância, o comprimento da barra, que é 4,5, dividido por 2. Tranquilo, pessoal? Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Sim, que é o trapézio lá de cima, né? Isso, esse trapézio aqui que eu selecionei. Então, base maior mais base menor vezes a altura, que é 4,5, dividido por 2. Esse valor vai dar menos 59,04. Tá bom? Então, o que é que muda aqui? A gente vai fazer o diagrama, a gente sai do zero e nós vamos para o menos 59,04. Lembrem que no diagrama do momento fletor, o negativo está para fora e o positivo está para dentro. Então, a gente vem do zero até menos 59,04. E o que é que muda também? Como nós temos aqui uma carga distribuída, o valor da cortante foi uma função do primeiro grau. Quando a cortante é função do primeiro grau, no diagrama do momento fletor, a gente tem função do segundo grau. Então, a gente vai ter uma curva e não uma reta aqui. Tá bom? Então, toda vez que nós temos aqui carga distribuída, a cortante vai ser uma reta e o momento fletor vai ser uma função do segundo grau. Então, ela vai vir através de uma curva. Tá bom? Então, como eu falei com vocês, finalizou essa barra vertical com menos 59,04 e iniciamos ela também aqui com menos 59,04. Pessoal, um minuto. Deixa eu só atender uma ligação aqui que eu estava esperando. Daqui a pouco eu retorno, tá bem? Rapidinho.
Pessoal, vai desculpando aí eu ter que sair, eu tive que atender uma ligação realmente urgente. Tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui. A gente estava aqui falando aqui no diagrama aqui do momento fletor, né? Nós temos aqui o final do valor do momento nessa barra vertical vai ser o início do valor do momento aqui na barra horizontal, né? Então, a gente tem aqui menos 59,04. Então, como é que a gente calcula o próximo ponto de descontinuidade aqui? Então, no próximo momento, no ponto de descontinuidade, o momento é igual ao momento anterior, mais então o momento vai ser igual a menos 59,04, né, que é o momento no ponto anterior, mais a área. A área agora vai ser a área de um triângulo. Tá bem? Um triângulo com altura de 12 e com base de 4 metros. Então, momento igual a menos 59,04 mais 12 vezes 4 dividido por 2. Aqui está a área do triângulo, né? Então, o momento vai ser igual a menos 35,04 kNm. Então, novamente, veja, a gente está aqui com momento negativo, né? Saímos de menos 59,04 até menos 35,04 e a gente vem através de uma parábola também. Porque nós temos aqui nesse trecho, uma carga distribuída, a cortante vai ser linear e o momento fletor vai ser parábola. Beleza. Então, terminamos a barra horizontal com menos 35,04. Iniciamos a última barra aqui com também menos 35,04. Tá bom? Agora, qual é o próximo ponto de descontinuidade? É o ponto da força de 6 kN. Que vai ser essa área aqui no gráfico da cortante. Então, como é que a gente calcula? Momento vai ser igual a momento anterior mais a área da cortante. Então, o momento vai ser igual ao momento anterior, menos 35,04, mais a área da cortante nesse trecho aqui, que é esse retângulo. 17,62 vezes a distância, né, da força de 6 até a barra horizontal. Então, a força de 6 até a barra horizontal tem 1 metro. Tá bom? Então, fica 17,62 vezes 1. Vai dar um momento de menos 17,42. Então, a gente parte aqui de menos 35,04 até menos 17,42. Oi? Tem alguma coisa errada aí. Pode falar. Soma esse último aí que o senhor somou aí, ó. Deixa eu somar aqui. Ó, 11,62 vezes... Não, aqui é 1,5. 17,62, Cleide. Eu acho que é porque minha letra não ficou legal aqui, ó. Aqui tá vendo aqui? É 17,62. Sim, vai dar 43, não dá. Sobrou um aí. Não, é porque aqui ele vem com um momento negativo. Aí fica menos 35,04 mais 17,62 dá menos 17,42. Pronto. Entendeu? Aí, é porque ele vem com o primeiro aqui negativo. Para dar zero, o outro lado tinha que dar a mesma coisa. Não dá, não. Só mais para você ver. Aí, calma que a gente ainda vai chegar no finalzinho aqui, porque a gente ainda tem esse trecho na cortante. Quer ver? Aí, vamos lá. Então, a gente achou o momento nesse ponto. Só que a gente ainda tem, no gráfico da cortante, a gente ainda tem esse final aqui. Nós temos ainda esse último retângulo aqui do diagrama da cortante. Então, para a gente achar o último valor do momento, vai ser momento igual ao momento anterior mais a área. Então, o momento vai ser igual ao momento anterior, é menos 17,42, e a área vai ser a área desse retângulo aqui, que vai ser 11,62 vezes a distância, que vai ser
a distância do ponto B até essa força de 6, né? 1,5. Então, vai ficar 11,62 vezes 1,5. Então, vamos lá. Menos 17,42 mais 11,62 vezes 1,5 dá 0. Então, aqui a gente volta para o 0. Beleza? E aqui a gente fecha o diagrama. Lembrando que, nesse trecho dessa barra vertical, a gente não tem carga distribuída. Tá bom? Então, quando a gente não tem carga distribuída, a cortante é constante e o momento fletor vira uma reta de primeiro grau. Então, a gente tem esses pontos aqui. Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender o diagrama do momento fletor? Professor, sempre que a força for distribuir no diagrama do momento fletor, vai ser uma parábola? Isso, sempre. Então, assim, sempre que no diagrama, sempre que na nossa estrutura a gente tiver uma carga distribuída, no diagrama da cortante vai ser uma reta, uma função do primeiro grau. E no momento fletor, nós teremos parábola. Tá bom? Certo, entendi. E quando não temos carga distribuída, como nessa barra aqui, como nessa barra vertical, na cortante ela vai ser constante. E no momento fletor, ela vai ser reta, primeiro grau. Professor, Oi. esse ponto aqui, ó, M aqui, 17,42. 17,42. Tá, negativo. Negativo. Agora soma aí na calculadora. 11,62 vezes 1,5. Pronto. 11,62 vezes 1,5 dá 17,43. É que 17,43, arredondando, dá 17,42. Vai ficar 0,01. Aí a gente pode considerar aqui que é zero, né? Uhum. Então, aqui, ó. Veja, tem menos 17,42 e aqui a gente vai ter mais 11,62 vezes 1,5. É porque 11,62 vezes 1,5 realmente dá 17,43. Mas aí vai dar 0,01. Aproximadamente, a gente pode considerar tranquilamente zero aqui, o valor. Tranquilo, pessoal? Então, veja bem, pessoal, hoje nós vimos duas questões de pórtico aqui, uma sem carga distribuída e outra com carga distribuída. Tá bom? Então, o que vai mudar aqui na carga distribuída é que a gente tem que transformar a carga distribuída em cargas fictícias, né, para poder calcular as reações, e depois aqui vai mudar nos diagramas. Tá bom? Na carga distribuída, a gente vai ter aqui o diagrama do momento fletor, parábolas. Tá bem? Tudo tranquilo, pessoal? Conseguiram entender tranquilamente? Professor, Oi. o que é que vai vir na prova mesmo aí? Vai vir isso aí? Vai vir... Vai vir esse aqui, vai vir aquele método das sessões que a gente estudou na aula passada e vai vir um assunto que a gente ainda vai estudar, de grelhas. Inclusive, falando de prova, vamos logo combinar todo mundo aqui. Antes de todo mundo entrar, eu já conversei com alguns alunos. Nós temos aqui duas opções. Eu quero negociar com vocês aqui, ver qual é a melhor opção para vocês. Primeira opção é a gente fazer a prova no dia 1º de junho, depois da nossa aula. Porque, assim, hoje a gente teve a nossa aula, né? Semana que vem, nós vamos ter a nossa aula também, dia 25 de maio. E no dia 1º de junho, eu também vou dar uma aula. Vou dar a última aula nossa, né? Com assunto e um pouco de revisão. Então, tivemos a nossa aula hoje e a gente ainda vai ter mais duas aulas.
a aula do dia 25 de maio e dia 1º de junho. Então, qual é a primeira opção? A primeira opção de prova é eu fornecer a prova para vocês no dia 1º de junho, logo após a nossa aula, tá bem? Aí eu forneço a prova às 9 horas da noite e vocês têm até 9 horas da noite do dia 2 para me entregar a prova. Segunda opção, eu entregar a prova para vocês no dia 2 de junho, né? Dia 2 às 7 horas da noite, e vocês me entregarem a prova no dia 3 às 7 horas da noite. Então, ou seja, ou a prova no dia 1º ou a prova no dia 2, sendo que nas duas suposições vocês vão ter 24 horas para entregar. Eu queria ver com vocês qual a situação que vocês preferem. Falaram que a dia 2 vai ter a prova de hidráulica e fica complicado. É melhor no dia 1º mesmo. E aí, pessoal, pode ser no dia 1º mesmo? Dia 1º seria melhor. A prova vai ser disponibilizada às 7 da noite do dia 1º? Ó, dia 1º nós ainda vamos ter aula. Então, o que é que acontece? No dia 1º, eu vou dar aula, assunto mesmo, e ainda vou fazer uma revisão. Viu? Eu vou fazer uma revisão geral aqui dos assuntos que vai cair na prova para vocês, para facilitar mais ainda. E aí, antes das provas, o senhor no caso, tem eu entregaria a prova logo após a aula. Certo, professor. Mas esse assunto do dia 1º, no caso, ele já vai estar presente na prova, ou não? Da aula do dia 1º. Vai estar, mas vai ser bem mais tranquilo. Essa parte aí, porque no caso, como vocês também não vão ter o tempo para estudar e tudo mais, mas ele vai estar mais bem pouco, bem tranquilo. O dia 1º eu vou ajudar bastante também vocês, no caso, com uma revisão, uma boa revisão para vocês, mas eu vou dar uma parte do assunto também. Então, ou seja, é de extrema importância também que vocês assistam a aula do dia 1º, tá bom? Sim, pessoal. Então, para a gente finalizar aqui, então pode ser dia 1º, depois da aula, e entregar a prova? Eu concordo. Para mim tá tranquilo, dia 1º. Para mim, tanto faz. É porque eu acho que eu vi Jéssica falando que dia 2 vai ser a prova de hidráulica e eu não sei também. Não sei se eu ouvi errado, mas ela parece que falou no início aí que dia 2 é a de hidráulica, né? Aí fica muito. É melhor dia 1º. Se for assim. Cadê Flamarion para confirmar? As provas, eu acho que as provas do professor Everton, elas vão começar dia 27. Só que eu não sei qual é das duas. Mas a prova dele? Ei, professor. Oi. O senhor tem quantas aulas agora daqui para frente? Só uma, né? 2. Vai ser a aula do dia 25 e mais uma aula do dia 1º. Ah, entendi. Então, pessoal, vamos fechar, viu? Vamos fechar a prova aqui dia 1º de junho, logo após a aula. Eu vou fornecer a prova para vocês e aí vocês vão ter 24 horas para resolver e me enviar por e-mail, tá bom? Tá certo. Pronto? Então, vamos ficar combinado assim. Então, pessoal, beleza? Boa noite para vocês. Deem uma estudada, deem uma revisada aqui. Eu vou estar enviando aqui no grupo essas questões aqui que a gente resolveu, tá bom? Eu vou estar também mandando o link da aula no YouTube para vocês darem uma estudada. Beleza, pessoal? Então, tranquilo, valeu. Boa noite a todos. Até semana que vem. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.